Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, em português, semanalmente para vocês. Muito obrigado. Aliás, muito obrigado pela sua audiência. Batemos mais um recorde de visualizações semana passada, com o programa semana passada, muito interessante. Aliás, bons depoimentos, bons vídeos e muito bons comentários. Estamos em 44 países, em todas as plataformas sociais. Obrigado pelo seu apoio. Aliás, que semana, hein? Hoje, véspera das eleições, sábado, 29 de outubro. E aí, já tem seu candidato? Acho que o nosso programa hoje vai te ajudar muito a ter uma definição do perfil, do programa e principalmente do passado dos candidatos que estão concorrendo amanhã à presidência da República. Você que é de São Paulo, tem dois candidatos aí, tomara que o Tarcísio, de feito esse grande ex-ministro, consiga administrar esse estado tão importante do Brasil. E no Brasil, sempre contamos com a participação do economista empresário Cornélio Diniz, e nos Estados Unidos, hoje, aqui em Miami, com o nosso amigo administrador e empresário Álvaro Santos. Cornélio e Álvaro, que semana, hein? Vamos comentar. Muitos bons vídeos. Fique com a gente, mas antes de começar os vídeos, não poderíamos deixar de ressaltar o anúncio na terça-feira passada do CAGED, que anunciou que só no mês de setembro, aqueles pessimistas de plantão que esperavam que o Brasil teria no máximo 700 mil novos empregos de carteira assinada, o CAGED anunciou 278 mil novos empregos, totalizando só no ano de 2022, nos primeiros 9 meses, não tem outubro ainda, 2.140.000 novos empregos, o que é um espetáculo. Olha o Brasil explodindo. Aliás, o ministro Paulo Guedes avisou, vamos voltar em V, vamos voltar forte. Você falou muito sobre isso ano passado, Cornélio. Olha o Brasil, a inflação caindo, o índice de desemprego que era 14%, já está em torno de 8% e caindo. Até o final do ano, quem sabe, um pouquinho de sorte, passamos de 2,5 milhões de empregos de carteira assinada. Fora mais de 10 milhões de empresas criadas no Brasil em 2022. Ainda tem mais. Então, olha só, vamos começar hoje com um vídeo muito interessante. É um endosso do ex-ministro da Infraestrutura e atual candidato, agora, no domingo, amanhã, a governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Já reparou que todo ministro, presidente é bem ligado a ele? Já reparei. Isso não chama atenção, não? Chama. Chama atenção, né? Chama. Você quer ver um negócio bacana? Jorge Seife, senador por Santa Catarina. Quem era Jorge Seife? Sei lá. Um ilustre desconhecido que ganhou uma oportunidade, foi um brilhante secretário da Pesca e hoje é senador. Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte. Damares Alves, senadora pelo Distrito Federal. Marcos Pontes já era famoso. Marcos Pontes era famoso, nosso astronauta, o único astronauta brasileiro. O cara que levou a bandeira do Brasil onde ela nunca chegou. Mas quem era Tarcísio? Não era ninguém. Está no segundo turno do estado de São Paulo e teve quase 10 milhões de votos no primeiro turno. Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Quantos vitoriosos nas urnas nós tivemos? Sabe, uma coisa interessante, aí para a gente parar para pensar também. Você tem um presidente que criou lideranças. Um presidente que sempre atribuiu o sucesso aos outros, aos membros da equipe. Se você resgatar as várias cerimônias que o presidente fez no Palácio do Planalto, ele dizia o seguinte: anúncio de Plano Safra, não, porque o trabalho da Tereza Cristina, não sei o quê, e está lá, por exemplo, falando do Auxílio Brasil, do socorro às pessoas, não, porque o trabalho do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes fez isso, aí está falando da transposição do São Francisco, não, porque graças ao trabalho do Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho fez alguma coisa, aí você termina uma obra, vai na inauguração, não, porque o trabalho do Tarcísio. Ele sempre atribuiu o sucesso aos outros. Ele sempre atribuiu o crédito à equipe. É como se ele não tivesse feito nada, porque ele dizia, isso aqui deu certo porque o Tarcísio fez isso. Ele nunca teve medo de atribuir o crédito. E aí, ele formou lideranças. E aí eu vou fazer uma comparação. Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda está há 40 anos discutindo o Lula. Não tem mais nada. Não formou ninguém. Ao contrário.
asfixiou Heloísa Helena, asfixiou Marina Silva, asfixiou Ciro Gomes, não deixou ninguém florescer, ninguém aparecer, é só ele. Só ele. E agora, depois de tanto tempo, 40 anos depois, mesmo discurso, superado, antiquado, incapaz de lidar com os problemas de hoje. É por isso que a turma que trabalhou com o Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo. Ele trazia a porrada toda para ele e deixava você trabalhar. E o sucesso, ele dava para você. Ele atribuía a você. Eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. É um cara diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida em Brasília, de tudo que eu já tinha visto na política. É por isso que a história da ciência política ainda vai estudar muito Jair Messias Bolsonaro. E é por isso que ele consegue arrastar multidões, é por isso que ele tem o carisma que tem, é por isso que ele suportou tanta barra pesada. É um cara diferente. Cornélio, comenta o vídeo, essa aula de visão governamental do futuro, quem sabe, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Visão, Jay. Visão de liderança. Esse programa na internet do Igor Coelho e do Monark, chamado Flow, revolucionou o sistema de entrevistas no Brasil. Durante a semana tivemos a entrevista com o candidato a presidente Lula e com o candidato a presidente Bolsonaro. Mais de 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo, fora as consequências disso durante os dias seguintes. E especificamente nesta entrevista com o ex-ministro Tarcísio, hoje candidato ao governo do estado de São Paulo, o que eu percebo é por que algumas empresas dão certo e outras empresas não dão tão certo. Uma das características do líder é sair do foco e colocar seus funcionários, seus diretores, no centro das atenções. E o exemplo que o Tarcísio deu foi que o presidente Bolsonaro, ele sai do holofote e coloca os seus técnicos, pessoas que entendem de determinada pasta, para desenvolvê-la. E como consequência disso, eles se expuseram ao Brasil, apesar de não serem conhecidos anteriormente, foram candidatos e com votações extremamente expressivas, ganhando inclusive de pessoas com dezenas de anos na política brasileira. Parabéns aí pela entrevista. Igor Coelho, nota 10 para o seu Flow. Álvaro, vou passar para você, você vai comentar um vídeo de um segmento da economia brasileira, que são doenças raras. Olha o depoimento dessa pessoa, não pode ser mais tocante, mais emocionante. Brincadeiras à parte, eu gostaria de deixar um recado a toda a comunidade de pessoas com deficiência. Nunca antes na história do nosso país foi tanto falado em pessoas com deficiência. Nunca antes na história do nosso país esteve tão em alta a pessoa com deficiência. Nunca antes na história do nosso país, pessoas com deficiência ocuparam cargos públicos e estiveram na linha de frente, trabalhando, mudando o nosso país. Nunca antes foi dado tanto lugar de fala para nós, como tem sido feito no governo Bolsonaro, através dele e da primeira-dama Michele. Então, eu faço uma convocação a cada um de você, deficiente, que esteja no teu lar, que você não precisa votar, eu sei disso, eu também não preciso, mas no dia 30 eu vou estar lá, eu vou apertar o 22, e eu convido vocês, sabe por quê? Porque o Bolsonaro abriu as portas para o tratamento de várias doenças raras. Eu sou o terceiro filho do casal, os outros dois, infelizmente, faleceram nos governos passados por falta de medicamento para doença rara. E o Bolsonaro abriu as portas. Joga no Google aí, a luta pela cura da AME. Eu estive lá em Brasília nos governos passados, fecharam portas para mim, me perguntaram quanto que eles vão gastar para tratar um paciente com AME, eles gastariam para tratar 10 com câncer, e o que eles deviam fazer? E a minha resposta foi, pergunta para o Gedel, que ele tinha 51 milhões no apartamento dele, em malas, onde
que ele conseguiu e quantos davam para tratar. É sobre isso, é sobre inclusão. E a inclusão não é só no papel. A inclusão é uma palavra de ordem no governo Bolsonaro. Que Deus continue abençoando a todos. Amém. Álvaro, comenta esse vídeo pra gente. Tema recorrente aqui no nosso programa. Os fatos falam mais alto e vamos votar com consciência. Por que eu digo isso, meus amigos? Como vocês viram nesse depoimento muito tocante, uma coisa que não tem sido feito muito no Brasil, até então a iniciativa da primeira-dama Michele Bolsonaro, foi uma atenção maior no que se refere às doenças raras. São milhares e milhares de doenças que não foram dada a devida atenção, como foi dito aí pelo depoimento até pouco tempo atrás. Então, muito simplesmente, volto a falar como no começo desse comentário, vamos dar atenção aos fatos e, mediante isso, vamos votar com consciência. Quais são as plataformas que realmente vão fazer uma diferença, que vai afetar a vida de muitos brasileiros e, consequentemente, nós vamos poder influenciar uma melhora de vida em todos esses brasileiros que não são diferentes de nós, têm os mesmos direitos, mas infelizmente vêm acometidos de doenças raras que precisam de atenção, como todas as outras doenças que acometem muitos brasileiros. Não vamos deixar nenhuma de lado. Cornélio, vou passar um vídeo agora para você comentar de uma visão de uma criança em relação a essas eleições. Dá uma olhadinha. Meu pai, olha que eu desenhei pro senhor. Eu desenhei o super. Olha, não tem jeito mais. O senhor vai votar no 13? É, eu sou Lula. Mesmo sabendo de tudo que ele fez? Eu gosto dele. E de mim? E de Deus? E do nosso país? Você não gosta? Que moral o senhor vai ter pra falar quando eu errar? Eu queria ter orgulho do senhor. Não vergonha. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo. Cornélio, comenta esse vídeo, evidentemente encenado, mas a mensagem é muito forte. Amigos do Nosso Opinion, aqui é um programa de opinião e fica difícil não dar uma opinião sobre determinadas situações. Eu, Cornélio Diniz, prefiro não externar a minha opinião para não influenciar outras pessoas. É o meu propósito. Porém, o que os meus filhos têm falado para mim? E nesse vídeo, a preocupação da criança com o futuro. E a pergunta que eu faço para você que está nos ouvindo. Amanhã, você vai tomar uma decisão. Vai refletir um pouco na sua vida. Mas vai refletir totalmente na vida dos seus filhos, na vida das próximas gerações. Qual decisão tomar? Obrigado, Cornélio. Aliás, vídeo impactante. Álvaro, cabe para você comentar são vários testemunhos, aliás, contra fato não há argumento. Assiste o vídeo. O pobre é um número. Às vezes um número bonito para se utilizar em campanha. Pobre é imbecil, é ignorante. Normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente.
Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Isto foi se deteriorando já no seu segundo mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me deu os números. Não dá, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio. Vamos dar uma olhada como é que votou cada uma das bancadas. PT entregou 44 votos não, quem também não foi é voto contrário, então 100% do PT contra a PEC. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. A Justiça Federal vai decidir a quem pertence a Fazenda Santa Henrique, no interior de São Paulo. Ela foi invadida há uma semana por militantes do MST que destruíram milhares de pés de laranja. Durante a invasão, os integrantes do movimento usaram um trator para destruir parte da plantação. Trabalhadores rurais sem terra que participam da marcha pela reforma agrária destruíram laboratórios da Universidade Federal de Alagoas. Os vândalos usaram foices para acabar com uma pesquisa de quase um ano para o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar. Projetos de mestrado e doutorado também foram comprometidos. O MST está fazendo uma coisa extraordinária. É preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar na mentira. A mentira, minha mãe dizia, a mentira ela voa, a verdade engatinha. A experiência no Rio foi muito boa. Só que não dá para ficar 5 dias em cada estado, né? Nós temos que ficar pouco tempo. Aqui em São Paulo, eu, por exemplo, estou esperando que o Marcola apresente uma agenda para ir a Campinas, para ir a Osasco, para ir a Guarulhos, para ir nessas grandes cidades aqui, para ir no ABC. Mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Nunca tomei um remédio tarja preta para dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. E quem deve são eles a mim. Porque em algum momento o Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que eles causaram na minha vida. Primeiro eu quero deixar bem claro, o governador Zema, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar. Para ele tomar cuidado quando ele falar. Vamos fazer a regulamentação dos meios de comunicação. Álvaro, comenta essa sucessão de afirmações. Pois é. Declarações, ou melhor dizendo, fatos bombásticos. Diante disso, eu começo meu comentário pedindo desculpas à audiência, porque chegou a hora de, finalmente, depois desse tempo todo, sendo eu que vos falo, tendo veementemente protegido a neutralidade desse programa do Nossa Opinião, eu tenho que declarar nesse momento que estou quebrando essa neutralidade, porque diante dos fatos que acabamos de ver e da realidade que temos vivido essas últimas semanas, tudo isso é inadmissível. Os fatos falam por si. Está aí esse candidato do PT, que teve anos à sua frente para poder realizar alguma coisa e acha que vai realizar o quê? Com fatos, não há o que discutir mais. Temos que acabar com essa pouca vergonha. Eu não quero nem entrar em detalhes, apesar de estar fora do país, ainda tenho família no país. Mas não me venha aqui começando sequer a falar de um certo poder do nosso país que está sendo motivo de chacota no mundo todo. Me perdoe mais uma vez pela emoção, pelo entusiasmo, mas chega! Álvaro, infelizmente, contra fatos não há argumento.
Aliás, a sua emoção é sentida por... Aliás, milhões de pessoas no Brasil estão sentindo a sua emoção e não podem falar nada. Não tem um veículo como a gente tem, graças à liberdade de expressão que temos aqui nos Estados Unidos. E agora, por falar em liberdade de expressão, um fato chamou muita atenção semana passada, Cornélio. Gostaria que você comentasse essa expressão espontânea desse grande cantor brasileiro. Vocês isentões, seus covardes, que não saem de casa para votar, fica a bunda sentado no sofá aí, olhando o resultado, ai, subiu meio ponto, caiu meio, subiu um. Cara, sai de casa, leva o seu vizinho, a sua mãe, a sua avó, o seu amigo, leva todo mundo que não votou no primeiro turno, porque foram 29 milhões de votos, quase 30 milhões de votos de abstinência. Você entendeu? Abstenção, abstinência, puta que pariu, sei lá. Abstinência é aquele cara que não tem coragem, né? O cara absteve, é um trouxa. Ele absteve e não votar, então é abstinência mesmo, ué. Abstenção. Abstinência. O cara que não vai votar é trouxa, deixar os outros escolher o seu presidente. Você próprio, você tem que escolher o seu presidente. Vá. Eu já escolhi o meu no primeiro turno, vou escolher no segundo, já está escolhido. Maravilha. É você, cara. Ai, gente, ó, vamos votar. Sai de casa, hein? Cornélio, comenta essa espontaneidade. Amigos do Nossa Opinion, nosso programa é familiar, e a gente escuta aí até mesmo um palavrão, sim, divertido do cantor Leonardo, que todo mundo conhece, mas o que a gente pode perceber é que essa semana diversos artistas, diversos atletas se posicionaram a favor de um ou a favor do outro. Aqui no Nossa Opinion, e acompanhando as pesquisas, parece que metade da população está a favor de um lado, metade da população está a favor do outro. Todo mundo tem que ter a sua liberdade de expressão. Na minha opinião, cada um fala o que quer, quando quiser e sem ofender ninguém. E óbvio, se falam em verdade, que quem se sentiu incomodado vá à justiça pedir retratação, indenização, danos morais, etc. Infelizmente, o que a gente tem percebido é que muitas pessoas têm falado coisas mais ásperas, muitas inverdades, e hoje, a eleição, ao invés da gente estar ouvindo as verdadeiras propostas dos candidatos, a concentração, principalmente na internet, são de notícias negativas em relação ao outro. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Mas você tem que tomar a sua decisão. E a sua decisão vai reverberar nas próximas décadas. Cornélio, me desculpe, mas eu tenho que fazer uma colocação. Você mencionou, quem estiver incomodado, que procure a justiça. Mas que justiça é essa que totalmente favorece mais um lado do que o outro? Vejam vocês aí o que vem acontecendo ultimamente e as decisões que foram tomadas. Mais uma vez, eu não quero entrar no mérito, é muito fácil falar aqui do exterior, vocês que estão aí, mas isso está entalado aqui, não só em mim, como em muitos que estão observando isso aqui de uma posição aqui do exterior. Tá? Não tem voz, não tem justiça nesse país. Isso é um absurdo. Isso virou motivo de chacota global. Aliás, o que nós estamos sendo ridicularizados aqui nos Estados Unidos em relação a essa semana que passou é uma vergonha. Por falar em vergonha, meu amigo Álvaro, vamos passar agora um vídeo para quem não tem memória. Porque, aliás, parece que tem uma amnésia coletiva no Brasil. O pessoal esqueceu. Aí tem uma grande empresa de televisão que fez apenas um resumo de algumas das catástrofes de alguns anos atrás. Assiste o vídeo. Para nós, era a estreia do primeiro metalúrgico eleito presidente do Brasil. Se multiplicaram as invasões este ano. Agora é por hora, não é nem mais por dia. Foram mais de 170. As queimadas fora de controle. Verde virou cinza. Nunca houve tantos animais e plantas
ameaçados de extinção. Os altos, consumo em queda e o desemprego cresceu. O Brasil assistiu perplexo à disputa de uma vaga para garimpo. Milhares se inscreveram, tudo para conseguir um lugar. Juros flutuaram nas alturas e receberam críticas até dentro do governo. Dava para calcular a quantidade de invasões de terras? Abril vai ser um mês vermelho. Nós vamos infernizar. Nós vamos infernizar. Em abril foram mais de 60 invasões. Acusações e contradições em Brasília. Saques milionários, mensalão. CPI dos Correios. Marcos Valério, dinheiro, eram malas. Saíam das contas dele para o PT. Seria refrão, presidente? Mensalão, que tinha mensalão, que tinha mensalão. E genuíno, os R$200 mil na mala e os dólares na cueca. Quem era o dinheiro? Era de José Adalberto, assessor de José Guimarães, irmão de José Genuíno. Nós vamos tapar o buraco das rodovias federais. Se o ilustre passageiro cansar do sacolejo, ele pode ir caminhando, se exercitando. Pode gravar aí. Vai ter mais emprego, vai ter mais renda. Gravamos sim, presidente. Ao longo de todo este ano, foi servido um cardápio variado de promessas. Nós não nascemos para passar fome. Para varrer essa corrupção, essa praga da roubalheira. Se eles quiserem discutir corrupção, nós também vamos discutir. A maioria absoluta escolheu. Lula lá, outra vez. O Papai Noel dos pobres. No rumo do ano político, quantos protestos? Na rua, na praça, no campo e nos hospitais. Médicos do SUS em greve. Em agonia, a saúde pública. A população é que vai pagar o preço disso. A população é que vai pagar o preço. Mais uma vez, peço desculpas aos nossos ouvintes. Com licença, amigos, porque diante de tanta emoção, um copo d'água. Assim como essa água é cristalina e fluida, temos que prestar atenção, não só como dizemos aqui no programa, que os fatos são incontestáveis, mas nesse caso, trata-se de fatos históricos, comprovados, registrados, inclusive com os comentários do nosso saudoso e querido Sérgio Chapelain. Por isso, mais uma vez, realmente está registrado. Trata-se de uma questão de amnésia coletiva que tem que ser curada. Vamos curar essa amnésia coletiva imediatamente para que possamos voltar com consciência amanhã. Obrigado, Álvaro. Aliás, amnésia coletiva. Aqui no nosso Opinion, nós temos memória. Amanhã, 30 de outubro, milhões de brasileiros vão votar. Cabe a você, individualmente, decidir o que você quer para o seu país. Eu, particularmente, a minha opinião, no nosso Opinion, eu gostaria muito que amanhã à noite as igrejas estivessem comemorando e não os presídios. Vocês tenham um excelente final de semana. Pensem, reflitam. Como falou o Luciano Hang, há mais ou menos um mês e meio atrás, antes do primeiro turno, falou, olha, quando for dormir, dá um beijo no seu filho, pensa o que você quer para o futuro dele e dos seus netos. Só depende de você. Tenham um final de semana maravilhoso, votem com consciência, fiquem com Deus até semana que vem.